Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo do nosso livro Peça Será Atendido, de Esther e Jerry Hicks, com os ensinamentos de Abraham Hicks. Estamos no capítulo 9, as 3 etapas para o que você deseja ser, fazer ou ter. Bom, eles dizem aqui no livro, que a gente pode ser, fazer ou ter tudo o que a gente quiser. E que o processo criativo é simples, ele tem apenas 3 etapas. A primeira, que é nosso trabalho, é pedir. A segunda etapa, que não é nosso trabalho, é a resposta ser dada. E a terceira etapa, que é o nosso trabalho, é receber e aceitar essa resposta, deixar ela entrar. Então, etapa 1, você pede. A etapa 1 acontece de maneira fácil e automática, porque todos os desejos mais discretos ou inconscientes, até os mais claros, precisos e vívidos, resultam das experiências vividas no dia a dia. Os desejos ou pedidos são subprodutos naturais da sua exposição ao ambiente cheio de variedades e contrastes onde você vive, por isso a etapa 1 acontece naturalmente. Então, eles dizem aqui que tudo que a gente vivencia desperta desejos na gente. Desejos, assim, que a gente quer ou não quer, E os contrastes nos mostram isso. Então, a gente vai tendo experiências de acordo com o que a gente vive, a gente vê. Quero isso, não quero isso. Então, os desejos nascem naturalmente. Etapa 2 é o universo responder. Etapa 2 é uma etapa simples, porque o trabalho não é seu. É do não físico, da força de Deus, da energia que existe, Todas as coisas que você pede, pequenas ou grandes, são imediatamente acatadas e respondidas. Quando você pede, é atendido sempre. Eles dizem que todos os nossos desejos recebem uma resposta. E de vez em quando o seu pedido é expresso em palavras, mas na maioria das vezes ele emana de você de forma inconsciente, ou consciente, mas em forma de vibração, como um fluxo constante de desejos, todos sendo respeitados e respondidos. Toda pergunta é respondida, todo desejo é atendido, toda prece é respondida, todo pedido é concedido. Muitas pessoas talvez discordem dessa afirmação, citando exemplos de desejos não realizados em sua experiência de vida. Isso acontece porque elas ainda não entenderam e não concluíram a etapa 3, que é fundamental. Sem a conclusão desta etapa, as 2 primeiras podem passar despercebidas. Então, a etapa 3, que eles dizem, que a mais importante é receber. Etapa 3, você permite a entrada da resposta. Essa etapa é a aplicação prática da arte da permissão. É a razão da existência do seu sistema de orientação emocional, nossas emoções. É a etapa na qual você ajusta a frequência vibracional do seu ser para sintonizar com a frequência do seu desejo. Da mesma forma que o seu rádio precisa estar sintonizado na frequência da estação que você deseja ouvir, a frequência vibrátil do seu ser deve combinar com a frequência vibracional do seu desejo. É o que eles chamam de arte da permissão, permitir receber o que a gente está pedindo. Porque se a gente não estiver na frequência adequada para receber, mesmo que os desejos tenham sido respondidos, a gente não vai perceber e vai ter a impressão de que eles não foram respondidos. Isso não significa que não tenham sido ouvidos. O que acontece é que as nossas vibrações não estavam sintonizadas e a gente não deixou a resposta entrar. Muito interessante o exemplo que eles dão do rádio, Quando a gente quer ouvir uma determinada estação de rádio, a gente tem que colocar o rádio naquela frequência, naquele número, Se tiver um número diferente, a gente não vai ouvir aquela estação determinada, a gente vai ouvir outra estação de rádio, outra música, ou vai ficar chiando, não vai pegar nenhuma rádio. Então, é o que eles dizem basicamente nessa etapa 3, que para a gente receber o que a gente quer, a gente tem que entrar na mesma frequência vibracional do nosso desejo, senão é como um rádio que não é sintonizado na estação para ouvir a música que a gente quer. Aí eles continuam dizendo, eu acho muito legal essa analogia do rádio, dá para entender muito bem o que eles dizem.
Toda questão na realidade contém duas, o desejado e o não desejado. Qualquer pedido envolve duas questões, o que você deseja e o que você não deseja. Em geral, mesmo quando você acredita que está pensando em algo que deseja, na verdade você está pensando exatamente no oposto do que deseja. Por exemplo, eu quero estar bem de saúde, eu não quero ficar doente. Quero ter segurança financeira, não quero passar por privações. Quero encontrar um par perfeito, não quero ficar sozinho. É muito útil examinar o que você está pensando, o que está acontecendo na sua vida e em que direção você está indo. Quando compreender a importância das mensagens que suas emoções estão lhe enviando e prestar atenção nelas, você não precisará esperar até que algo aconteça para entender qual tem sido a sua oferta vibracional. Examine o que você está sentindo e você poderá dizer exatamente que direção está tomando. Então, eles dizem aqui, que o nosso sistema de orientação emocional nos mostra que direção a gente está indo, se é na direção do que a gente quer ou do que a gente não quer. Quando a gente se sente bem, significa que a gente está alinhado com a fonte, a gente está indo na direção do que a gente quer. Quando a gente está se sentindo mal, significa que a gente está desalinhado com a fonte, indo na direção oposta do que a gente quer. Aí dizem que examinando as nossas emoções, a gente pode se alinhar com os nossos desejos e sair de uma vibração negativa antes que o negativo se manifeste, mudar as emoções para o positivo para evitar que o negativo se manifeste. Aí eles continuam dizendo que a nossa atenção deve estar no desejo e não na ausência do desejo. Você nem sempre tem consciência de que seus desejos foram respondidos, porque muitas vezes existe um intervalo de tempo entre o seu pedido, que é a etapa 1, e a permissão que você dá para receber a resposta, que é a etapa 3. Mesmo que um desejo claro emane de você, um desejo muito vívido, algo que você quer muito, gerado por alguma situação específica, muitas vezes, em vez de concentrar a sua atenção exclusivamente no desejo, você concentra na situação negativa que deu origem ao desejo. Então, em vez de você pensar no que você quer, por que você quer aquilo, não pensar no como, porque o como é resposta do universo, Mas por que você quer aquilo, em vez de focar como você vai sentir vivendo aquilo, você foca no negativo, na situação que gerou aquele desejo, o contraste, e por isso é o foco na ausência do desejo. Essa frequência não é compatível com o desejo, por isso que isso demora para chegar ou acaba nem chegando, porque a pessoa não permitiu receber. Aí tem um exemplo aqui, por exemplo, seu carro está ficando velho e vive na oficina. À medida que começa a notar o desgaste do carro, você se surpreende desejando um carro novo. Como anseia por aquela sensação de segurança que um carro novo traz, uma forte vibração de desejo emana de você. A fonte o recebe e, com gentileza, responde imediatamente. Porém, como você não estava consciente das leis do universo e do processo de criação em 3 etapas, esse sentimento arrebatador de desejo por um carro novo durou muito pouco. Em vez de concentrar-se nele e continuar a pensar com empolgação no seu carro novo, entrando assim em harmonia vibrátil com a sua nova ideia, você se concentra no carro velho e nos motivos pelos quais deseja trocá-lo. Então, olha só o exemplo. Você tem um carro, ele começa a apresentar problemas, vive na oficina, e aí você começa a ter o desejo de ter um carro novo. Só que em vez de focar na empolgação que você vai sentir tendo um carro novo, no que você vai vivenciar nesse carro novo, você fica focando no carro que está com problema e por que você quer trocar o carro. Então, você focar por que eu quero trocar o carro, você está focando no negativo. E aí, essa frequência é incompatível com a frequência do carro novo, por isso que ele não chega. Então, você fica lá, esse carro só me dá aborrecimento. Então, você fica direcionando as vibrações para o carro que está com problema e não para o carro novo. Eu realmente preciso de um carro novo. Você fala e fala de todos os problemas do seu carro decadente. Então, você continua a se manter fora do alinhamento vibracional com o seu desejo e fora da frequência necessária para receber o que você está pedindo.
Enquanto você se concentrar mais no que você não deseja, não conseguirá o que realmente deseja. Se estiver pensando o tempo todo no seu lindo carro novo, ele vai acabar vindo para você. Mas, se os seus pensamentos estiverem voltados para o carro atual, o carro novo não poderá chegar até você. Talvez pareça difícil perceber a diferença entre o que é pensar realmente no carro novo e o que é ficar ligado no antigo, mas quando você estiver bem consciente do seu sistema de orientação emocional, das emoções que está sentindo, será capaz de fazer essa distinção com maior facilidade. Aí eles dizem, né, que com essa explicação você tem o necessário, a chave para criar todos os seus desejos. Quando você entender que os seus pensamentos equivalem ao seu ponto de atração e que a sua forma de sentir indica o seu nível de permissão ou de resistência ao que você deseja, você tem a chave para criar tudo o que deseja. Não é possível que você sinta sistematicamente emoções positivas a respeito de alguma coisa e ela dê errado. Assim como não é possível que você tenha uma ideia negativa sobre algo e dê certo. Seus sentimentos lhe dirão se você está permitindo ou não a entrada do seu bem-estar natural. Então, se a gente está se sentindo bem sobre alguma coisa, aquilo tem que dar certo. Se a gente está se sentindo mal sobre alguma coisa, aquilo não pode dar certo, né? Porque as emoções estão indicando o nosso foco. Embora não exista uma fonte de doenças, olha só, você é capaz de ter pensamentos que rejeitam o fluxo natural de saúde, assim como pode ter pensamentos que rejeitam o fluxo natural de abundância, apesar de não haver uma fonte de pobreza. Então, olha só, não existe fonte de doença nem de pobreza, só existe fonte de saúde e de riqueza. Mas, se os nossos pensamentos e sentimentos estão desalinhados com esse fluxo de saúde e de riqueza, a gente bloqueia esse fluxo. E a resistência faz com que isso não chegue até a gente e pareça que exista algo que cria doença, mas não existe algo que cria doença nem que cria pobreza. Existe a resistência ao fluxo de saúde e de riqueza naturais que todas as pessoas têm direito. E por não entenderem isso, as pessoas criam doença, criam escassez, por não entenderem como funciona o universo. Lembre-se, o bem-estar está fluindo constantemente em sua direção. Se você não tiver pensamentos que o retardem ou bloqueiem, você poderá experimentá-lo em todas as áreas da sua vida. Não importa em que ponto você se encontra atualmente em relação ao que deseja. Se prestar atenção à sua forma de sentir, direcionar o pensamento para sentimentos positivos, você vai poder entrar novamente em harmonia vibracional com o bem-estar que é seu estado natural. Não se esqueça, você é uma extensão da energia não física pura e positiva. Por isso, quanto mais estiver em harmonia vibracional com você mesmo, melhor você se sentirá, porque todos nós somos emanações da fonte, então se a gente está conectado com isso, a gente está se sentindo bem. Quando você ama alguém ou a si mesmo, tem uma vibração sintonizada com quem você realmente é. Mas se fica procurando falhas em você mesmo ou nos outros, vai emitir uma vibração que não está sintonizada com quem você realmente é. A emoção negativa que sente nos momentos em que olha alguém com animosidade indica que você deixou a vibração de resistência se instalar e não está mais permitindo a conexão pura entre o seu eu físico e a sua parte não física. Costumamos nos referir a essa parte não física como ser interior ou fonte, mas não importa o nome dessa fonte de energia ou força da vida. O importante é que você tome consciência de que está permitindo uma conexão plena com ela ou de que a está bloqueando de alguma forma. Suas emoções são indicadores constantes do seu nível de permissão ou de resistência a essa conexão. Então, quanto mais a gente entende o nosso sistema de orientação emocional, nossas emoções, mais a gente consegue perceber se a gente está alinhado com o que a gente realmente deseja ou não. E assim a gente consegue manter as emoções positivas e modificar, sair das emoções negativas. Então é isso, espero que esse capítulo tenha agregado para vocês.
Vou deixar na descrição o link do livro, das redes sociais. E é isso. Sempre vou trazer conteúdos novos aqui no canal. Obrigada por estar acompanhando e até o próximo vídeo.